E lá se vai o janeiro. Lá se vai o mês de janeiro. Como passou depressa, não? Aqui estamos nós para mais aquele pequeno encontro para reflexões. E, como sempre, eu digo para vocês, procurem participar, compartilhando, fazendo comentários, fazendo perguntas, deixando o seu like, tinindo, gostei, joinha, não importa o nome que dê, mas dê a sua contribuição. A gente continua aqui, com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança, que dias melhores estão chegando. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fé divina, aquela que brota a partir da certeza que temos de que Deus existe, que Ele é Pai de todos nós e que todos somos atendidos em nossas necessidades, dependendo do merecimento e dependendo da real oportunidade e necessidade daquele pedido. Quando se fala em fé, não tem como não começar pensando em Jesus. Há muitas situações no Evangelho em que ele diz: a tua fé te curou. E muitas vezes fica a interrogação: mas qual é a fé que cura? Qual é a fé que transforma as dificuldades em bênçãos? E na medida que isso acontece na nossa reflexão, nós vamos perceber que há dois tipos de fé. No mínimo, dois tipos. Há aquela fé maquinal, aquela fé que nos foi, às vezes, introduzida na nossa mente por outras pessoas. Aquela fé em que a gente acredita que vai acontecer. Essa fé, muitas vezes, ela não tem base, ela não tem alicerce. É aquela fé que alguém disse que vai dar certo e a gente acredita. Mas dentro dessa fé, nós vamos encontrar pessoas, e eu não me canso de lembrar dela, Helena Antipov, mestra, educadora russa, educada na Alemanha. Desculpa, a Alemanha é Suíça, mas uma boa parte do seu tempo de estudos foi na Suíça, Genebra. E ali ela foi convidada para vir ajudar ao governo mineiro a implantar um novo método de educação, principalmente para as crianças com dificuldades de aprendizado. E lá veio ela. Chegou num avião muito pequenino, que pousava no aeroporto da Pampulha, e certamente aquele voo naquele avião lhe fez renovar a sua fé pelos enfrentamentos que o avião fez ao tempo para ganhar condições de pousar. E lá estavam no aeroporto autoridades, todas muito bem vestidas conforme a época, porque estavam recebendo uma pessoa que era verdadeiramente doutora, por honra, por direito, em educação, e que trazia já uma história no meio científico de pesquisas da educação,
traziam um nome de muito respeito. E quando ela foi recebida por eles, eles perguntaram se ela queria ir para o hotel ou se queria participar de um almoço já direto. E ela respondeu algo que os surpreendeu. Eu quero ir ver a área reservada para a construção da nossa escola. Alguns ficaram surpresos, mas imediatamente procuraram atendê-la. E nas dificuldades da época, estrada cheia de curva, estreita, lá foram eles para a entrada ali de Ibirité, onde mais tarde surgiu o Instituto Pestalozzi. Era puro mato. Era puro mato. Mas ela desceu do carro e começou a caminhar no meio daquele mato. E ela dizia com alegria e com brilho no olhar: veja, ali está a cozinha. Veja, ali está a área reservada para os exercícios com as crianças. Eles olhavam um para o outro e, dentro da ética da educação, sorriam, e alguns nem estavam entendendo a língua que ela falava. Ela já se esforçava para falar um pouco de português. Ali eles estavam concordando com ela, mas eles só viam mato. E ela portadora de uma fé, certamente, baseada no próprio trabalho, na própria pesquisa, uma fé baseada na certeza de que quem trabalha, de que quem se esforça, concretiza os seus objetivos. E pouco tempo depois, na medida em que ela presente se reunia com tantos e buscava acompanhar as primeiras providências para que a planta arquitetônica estudada pudesse ser colocada em prática, em pouco tempo, do meio daquele mato, que já não era mato, começou a ser erigida a escola que honra os mineiros, que é o Instituto Pestalozzi. Então, fé, ela se manifesta de várias formas. Mas é preciso que a gente, para ter essa convicção, é preciso que a gente possa definir o objetivo, definir os pontos a serem trabalhados e, acima de tudo, confiar em si próprio também, no seu trabalho, na sua dedicação. E, obviamente, na medida que você tem certeza que está se esforçando dentro do que é mais possível na sua condição, Deus retribui. Ele retribui o seu esforço, a sua confiança, a sua dedicação, com a permissão, com a oportunidade de concretizar os seus desejos. Assim, na medida que a nossa fé se robustece,
em nós, nós podemos ter a certeza de que com o nosso trabalho, depois da fé, o trabalho, as coisas vão, sim, se concretizar. Imaginemos um grande proprietário de um campo muito grande. Não basta ele ter fé aqui ou daqui. Irão brotar cereais para abastecer toda a cidade. Ele acredita, ele olha, ele vê o espaço, ele acredita, mas nada faz. Ele cruza os braços e espera que de alguma forma venham os recursos, as sementes, os funcionários, as máquinas para produzirem os cereais que ele deseja. Não. Ao contrário, aquele outro olha para o seu pequeno lote e diz: aqui vão brotar cereais, que eu vou alimentar pelo menos a minha família. Mas ele, desta manifestação, é quase um desejo, uma esperança, uma fé, ele parte para o trabalho. Ele arregaça as mangas e começa, com todas as dificuldades que enfrenta, ele começa a lutar para conseguir vencer as primeiras barreiras. E com alegria, ainda precisa isso, não basta trabalhar. E com alegria, a cada dia, ele vai para o seu pequeno lote e faz o seu trabalho. Agradecendo a Deus a oportunidade que tem de fazer ali a sua pequena horta. E ele vai caminhando e num belo dia ele começa a ver o resultado de sua ação. Qual a grande diferença entre o pequeno proprietário do lote e o grande proprietário de uma área tão grande? A grande diferença foi a fé embasada na esperança e o trabalho forrado pela alegria de poder fazer. Então, neste momento em que estamos nos despedindo aí do mês de janeiro, vamos ter fé, fé divina. O que seria a fé divina? A fé que tem esperança, a fé que produz alegria, a fé que estimula o trabalho, a fé que nos traz paciência, a paciência de entender que a chuva caiu, mas ela vai passar e que a gente vai recomeçar o ponto que a chuva possa ter estragado. A fé divina é uma fé que não permite desânimo, é uma fé que se renova a cada manhã e que se materializa através das ações conscientes do seu portador. Nesse pequeno exemplo, fica o convite para todos nós. Vamos pensar na fé. Vamos projetar aquilo que nos é possível dentro das perspectivas deste ano de 2021. Vamos projetar concretamente e vamos trabalhar. Trabalhar com amor, trabalhar com esperança, trabalhar com humildade e, acima de tudo, com muita alegria. É assim que venceremos os obstáculos, renovaremos a nossa proposta de crescimento e alcançaremos os objetivos propostos por nós. Paz para todos nós.
Até semana que vem, com muita fé, esperança e trabalho.